Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre soluções. Soluções são misturas homogêneas e podem ser encontradas no estado de agregação, sólido, líquido ou gasoso. Mas nós não podemos falar de solução sem rever os conceitos de solvente e soluto, porque para que haja uma solução, é necessário que haja esses dois componentes. Nas soluções formadas por dois componentes em geral, o componente que se encontra em maior quantidade é denominado de solvente e o componente que se encontra em menor quantidade é denominado de soluto. Logo, solvente é quem dissolve, soluto é quem é dissolvido. A água é o solvente da maioria das soluções, por isso ela é conhecida como solvente universal. Para poder preparar uma solução, é necessário que eu tenha solvente e soluto, e como eu vou trabalhar com quantidades exatas, é necessário que eu sirva um protocolo para poder ter a minha solução formada. Então, para que se forme uma solução, o soluto deve ser totalmente dissolvido no solvente. Vamos utilizar aqui como exemplo a preparação de uma solução de cloreto de sódio, em água. Para preparar uma solução, eu tenho que especificar exatamente a quantidade de soluto e a quantidade de solvente que eu quero. Então, nesse exemplo aqui, eu vou preparar uma solução de 200 gramas por litro de NaCl em água. Então, qual seria o procedimento? O primeiro passo seria medir a massa do soluto. Para medir essa massa do soluto, eu tenho que botar a quantidade de soluto que eu quero em um recipiente. No caso aqui, eu estou utilizando um becker, E aí, eu coloco exatamente a quantidade de soluto que eu quero, mas eu tenho que descartar a massa do recipiente, para que eu tenha exatamente a quantidade de soluto que eu desejo. Então, 200 gramas aqui já é descartando a massa do becker. Acrescento água, água destilada aqui no caso. Acrescento a água, vou mexer e vou transportar essa solução intermediária para um recipiente com a capacidade de volume que eu quero, que no caso é 1 litro. Depois que eu transfiro para 1 litro, para o recipiente de 1 litro, aí eu vou acrescentar a água até que chegue a marca de 1 litro, que é o que eu quero. E aí eu vou ter uma solução com exatamente 1 litro de água e 200 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, para preparar uma solução, eu preciso tomar o cuidado de ter as proporções exatas de solvente e de soluto para poder obter a solução com a concentração desejada. Quando trabalhamos com soluções em química, nós adotamos a seguinte convenção: a grandeza que tiver relacionada a soluto terá índice 1. A grandeza que tiver relacionada a solvente terá índice 2. E a grandeza que tiver relacionada à solução não terá índice. Exemplo, nós vamos trabalhar com massa, volume, quantidade de matéria. Então, a massa é representada pela letra M. Se ela tiver o índice 1, se ela vier acompanhada do índice 1, significa que essa massa é referente à massa do soluto. N, número de mols ou quantidade de matéria. Se tiver índice 1, é a quantidade de matéria ou número de mols do soluto. Massa, com índice 2, massa do solvente. Se essa massa não tivesse nem o índice 1, nem o índice 2, ela seria referente à massa da solução. Aqui, o volume não tem nenhum índice, por isso que ele é o volume da solução. Atentem para isso aqui, que depois nós vamos utilizar isso aqui nas fórmulas que nós vamos utilizar para calcular a concentração. Coeficiente de solubilidade.
O coeficiente de solubilidade é a medida da capacidade que um soluto possui de se dissolver em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, o que seria esse coeficiente de solubilidade? Digamos que é a capacidade máxima que um soluto possui de se dissolver em uma certa quantidade de solvente. Como geralmente nós trabalhamos com soluções líquidas e sob pressão ambiente, o único fator que determina a quantidade de soluto capaz de se dissolver em certa quantidade de solvente é a temperatura. Vamos observar aqui nesse experimento. Nessa tabela aqui eu tenho o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água. Como eu falei para vocês, a temperatura interfere no coeficiente de solubilidade. Então, aqui eu tenho a temperatura e esses valores aqui são os coeficientes de solubilidade do sal para essa quantidade de água aqui, ó, 100 gramas de água. Então, a 0 graus em 100 gramas de água, o coeficiente do sal, no caso o cloreto de sódio, é 35,7. Quer dizer que o máximo que 100 gramas de água consegue dissolver de cloreto de sódio a essa temperatura de 0 graus é 35,7 gramas. Passou dessa quantidade aqui, a água não dissolve mais. Ó, vocês vão vendo aqui, ó, que à medida que aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de solubilidade, certo? Então, não esquece, coeficiente de solubilidade é a capacidade máxima que um soluto possui de se dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Baseado nisso aqui, eu tenho 3 tipos de soluções: saturadas, insaturadas e supersaturadas, baseado no coeficiente de solubilidade. Por exemplo, eu tenho 100 gramas de água e o coeficiente de solubilidade para essas 100 gramas de água é 35,7 a 0 graus. Se eu colocar uma quantidade de sal abaixo de 35,7, ele vai dissolver, beleza. Então, nesse caso, eu digo que a solução é insaturada, porque ela consegue dissolver totalmente o soluto. Exatamente nesse ponto aqui é o ponto que ela não consegue mais dissolver. Aí eu digo que a solução satura. Quando ela atinge o coeficiente de solubilidade, que é exatamente nesse valor aqui, ela vai ser uma solução saturada. Depois que ela satura, se eu continuar adicionando soluto, ou seja, uma quantidade de gramas de soluto maior do que isso aqui, como ela não consegue mais dissolver, esse soluto vai se acumular no fundo do recipiente. Então, nesse caso, eu digo que a solução vai estar super saturada. Então, não esquece, se eu coloco soluto, enquanto o solvente estiver conseguindo dissolver o soluto, beleza, a solução é insaturada. No momento que ela atinge o coeficiente de solubilidade, ela satura, é saturada. Acima desse coeficiente, o soluto vai se depositar no fundo do recipiente e ela vai ser super saturada. Aqui ele coloca o seguinte: note que para expressar o coeficiente de solubilidade, normalmente se utiliza uma relação de massas, no caso a massa do solvente e a massa do soluto, uma vez que o volume varia com a temperatura e a massa não. Com os dados da tabela, podemos gerar um gráfico da curva de solubilidade do cloreto de sódio em água. Então, aqui ele mostra o gráfico. Aqui eu vou estar
com coeficiente de solubilidade entre 30 e 40, né? E aqui eu vou ter a temperatura, que exatamente no coeficiente a solução satura. Abaixo disso ela é insaturada e acima disso ela será supersaturada. Relações entre soluto e solução. Podemos expressar a concentração de uma solução relacionando a quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução, ou, que é bem menos comum, em uma quantidade padrão de solvente. O que distingue cada expressão de concentração são as diferentes grandezas relacionadas. Por exemplo, a massa do soluto em relação ao volume da solução, ou a quantidade de matéria dissoluto em relação ao volume da solução, e assim por diante. As expressões de concentração que não dependem da massa molar do soluto são chamadas de física, e as que dependem são chamadas de químicas. As principais expressões físicas de concentração de solução são a concentração em massa, que é representada pela letra C, a densidade, que é representada pela letra D, o título, que é representada por essa letrinha grega aqui, chamada de tal, que vocês já devem ter visto em física, que é o símbolo que representa o trabalho, e a concentração em partes por milhão, que é representada por essa siglazinha aqui, ppm. Prestem atenção nessas representações aqui, que nós vamos utilizar elas em fórmulas daqui a pouco. Concentração em massa. Essa concentração em massa, ela também pode ser chamada de concentração comum. A concentração em massa indica a quantidade de soluto que se encontra dissolvida em um volume padrão de solução. Então, lembra, quando eu coloco aqui o índice 1, é porque a massa é referente ao soluto. Essa concentração, geralmente, ela é expressa em grama por litro, certo? E para trabalhar com a concentração, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui. C, que é a concentração, é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, para resolver os problemas sobre concentração, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui. C igual a M1 sobre V. Lembra que o C não tem índice, é a concentração da solução. A massa tem o índice 1, então essa massa que eu vou usar aqui é a massa do soluto. E o V, como não tem índice, é o volume da solução. Exemplo, imagine uma solução aquosa de ácido sulfúrico preparada segundo as normas de segurança, ou seja, em uma capela com exaustor. O químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água, com extremo cuidado. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml. Como devemos proceder para calcular a concentração em grama por litro dessa solução? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é interpretar a questão para extrair exatamente os dados que você precisa. O que é que a questão está me pedindo? A concentração. E eu vou ter que extrair da questão o que a fórmula me pede, que é a massa do soluto e o volume da solução, ok? Então, o soluto vai estar aqui, ó, 33 gramas. O solvente vai ser a água. Só que eu não vou utilizar o volume de água. Por quê? Porque esse volume aqui é o volume da solução. Qual o volume da solução aqui? 220. Então, a massa do soluto é 33 e
o volume da solução é 220 ml. O que é que eu tenho que prestar atenção? Que ele está me pedindo o volume da solução em grama por litro. Então, eu vou ter que transformar esses 200 ml, 220 ml em litros antes de colocar aqui na fórmula. Como é que eu transformo de ml para litro? Pego o valor, divido por 1000. No caso aqui vai estar 0,22 litros. Então, agora eu vou só dividir o 33 por 0,22 e vou ter a concentração em grama por litro, como a questão me pediu. Então, não esquece, se a concentração é dada em grama por litro e o volume da solução está em ml, antes de jogar na fórmula, eu tenho que transformar de ml para litro. Não esqueça. Densidade. A densidade de uma solução é a relação entre a massa da solução e o volume dessa solução. Então, simplificadamente, nós podemos usar a fórmula D igual a M sobre V. Essa fórmulazinha aqui, ela serve para calcular tanto a densidade, quanto a massa, quanto o volume. Se ela me pede a densidade, eu vou lá na questão, acho a massa, coloco nesse lugar aqui, acho o volume, coloco aqui. É só dividir massa pelo volume. Se ela me pedir massa ou volume, substituo os dados na fórmula e faço meios pelos extremos. A densidade da solução, ela pode ser expressa em grama por ml, grama por litro, grama por centímetro cúbico, miligrama por litro, quilo por litro e etc. Por isso, na hora de ler as questões, eu tenho que ficar atenta qual é a unidade de medida que está sendo utilizada. E lembra que eu não posso trabalhar com unidades de medidas diferentes. Então, presta atenção antes de jogar na fórmula, ao enunciado da questão e faz as conversões que forem necessárias. Quando dizemos que uma solução apresenta, por exemplo, densidade igual a 0,8 gramas por ml, isso significa que cada 1 ml de solução tem massa de 8 gramas. Exemplo. Imagine que seja necessário saber a massa em gramas de 100 ml de solução que apresenta densidade 1,5 gramas por ml. Aqui, por exemplo, eu não vou precisar fazer nenhuma conversão. Por quê? Porque ele pede a massa em gramas e a densidade aqui está em gramas por ml. Ó, gramas por ml. E aqui ele também dá o volume em ml. Por isso, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Digamos que aqui, se a densidade tivesse em litro, por exemplo, eu não ia poder trabalhar com isso aqui em ml. Antes de jogar na fórmula, eu teria que transformar em litro. Ou, se aqui tivesse em quilo, por exemplo, e aqui em grama, no final eu teria que transformar em quilo. Então, presta muita atenção na questão das unidades de medida para fazer as conversões quando forem necessárias. Então, vamos calcular aqui. D igual a M sobre V, né? E aí, ele está pedindo para você calcular a massa. Então, vou só substituir os dados na fórmula. A densidade é 1,15, coloquei aqui, ó, no lugar do D. A massa é o que ele está querendo saber e o volume é 100 ml. Pronto, substituí os dados na fórmula, meio pelos extremos. M vezes 1, M, 1,15 vezes 100, 115. Então, nesse caso aqui, eu teria uma massa de 115 gramas. E por último, nós vamos trabalhar com o título em massa. Esse título em massa também pode ser chamado de título em porcentagem. O título em massa é uma relação entre a massa do soluto, M1, e a massa da solução, M. Lembra que a massa da solução ela é formada
pela massa do soluto mais a massa do solvente. Lembra que a solução é formada de soluto e solvente. Então, para ter a massa da solução, eu preciso somar a massa do soluto mais a massa do solvente. Por isso, pode ser utilizado para exprimir a concentração de solução em qualquer estado de agregação, sólido, líquido ou gasoso. O título em massa, que é representado por essa letrinha grega aqui, o tal, indica o número de unidade de massa de soluto existente em 100 unidades de massa de solução. Para calcular o título, eu vou dividir a massa do soluto pela massa da solução. Às vezes, a questão ela já me dá a massa da solução calculada. Quando ela não me der, o que é que eu tenho que fazer para achar esse M aqui? Somo a massa do soluto mais a massa do solvente, para poder substituir na fórmula. Quando dizemos, por exemplo, que determinada solução possui título igual a 0,25, isso significa que para cada unidade de massa de solução, há 25 unidades de massa de soluto e 75 de massa de solvente. Que é assim, a solução é 100%, né? Então, se 25 é soluto, 75 é solvente. Lembra que o solvente vem sempre em maior quantidade que o soluto. De onde concluímos que o título também pode ser expresso em porcentagem, e nesse caso é chamado de porcentagem em massa de soluto. Então, eu posso trabalhar com o título em massa, né, que também pode ser chamado de título em porcentagem. Uma solução com título igual a 0,25 apresenta uma porcentagem de massa de soluto igual a 25% e de massa de solvente igual a 75%. Vamos para o exemplo prático. Qual a massa de água e sal em gramas necessária para preparar 25 gramas de uma solução aquosa contendo 8% em massa de cloreto de sódio? Então, ó, quando tiver isso aqui em porcentagem, você já vai saber que isso aqui é o título, certo? Só que antes de jogar na fórmula, você tira da porcentagem. Como é que eu faço isso? Dividindo por 100, ok? Então, aqui é o título. Quando eu tirei aqui da porcentagem, ficou 0,08, né? E ele tá me dando aqui, ó, 25 gramas de uma solução. Se esses 25 gramas é a massa e é a massa da solução, eu vou substituir aqui, ó, na massa da solução. E ele está pedindo a quantidade de água e de sal. Então, o sal, no caso, é o soluto. Então, é isso aqui que eu vou querer saber. Substituir na fórmula meios pelos extremos. Se eu quiser o título, eu divido massa do soluto por massa do solvente. Se eu quiser qualquer uma dessas massas aqui, eu faço meios pelos extremos. Então, aqui, M1 vezes 1, M1 e 0,08 vezes 25 dá 2 gramas de NaCl. A questão estava me pedindo duas coisas, a massa de água e a massa de sal. Aqui eu já descobri a massa do sal. Como é que eu vou proceder para descobrir a massa da água? A solução aqui no caso, ela é formada de quê? De água e sal. Juntando essas duas coisas aqui, a solução tem uma massa de 25 gramas, não é isso? Então, se o total é 25 e ela é formada de água e de sal, como é que eu vou fazer para descobrir a massa da água? Pego a massa da solução menos a massa do soluto. O que sobra vai ser a massa do solvente, que no caso é a água, 23. Então, é basicamente isso. Nós vamos trabalhar
com essas 3 formulazinhas, né? A fórmula da concentração, a fórmula da densidade e a fórmula do título. Muito cuidado com a interpretação das questões, tá? Prestem bem atenção na fórmula. O índice se refere à massa do soluto, ou à massa da solução, ou à massa do solvente, e depois é só substituir os dados na fórmula. A nossa próxima aula será uma videoconferência para tirar dúvidas com os estudos e até a próxima.